o Cláudio está aí, a Vanessa também, e os outros meninos, conforme for entrando, vai participando. Tá? Ontem a gente saiu com uma pequena tarefa de fazer uma pesquisa, né? Dá uma olhadinha, inclusive vou até postar o que o senhor Cláudio mandou aqui, vou até compartilhar. Isso, que o senhor Cláudio já fez o dever de casa rapidão ontem. Aí, ó, beleza. Já que a gente vai lidar muito com essa questão de acidente de trabalho, investigação de acidente de trabalho, né? Não só investigação para o acidente caracterizado, mas para futuros casos, né? Ou possíveis casos de acidente que a gente vai abrir uma investigação para descaracterizar acidente, mas enfim, né? É sempre importante que a gente nunca esqueça disso. Tá? Acidente de trabalho tem uma definição legal. E é através dessa definição que eu tenho que interpretar direitinho, para que a partir daí eu não reconheça um acidente que talvez seja, talvez não seja e tudo mais. Né? Então, eu tenho aqui a caracterização daquilo que é um acidente. Tá? De novo, a gente conhece aquela lei previdenciária, a 8.213, né, de 21 de julho de 91. Essa lei, para nós, não é estranha. A gente já lidou, como fala? Lidou, né? A gente já lidou com ela, isso, a gente já lidou com ela aí na UC4, quando a gente viu a respeito de LTCAT. Porque é o seguinte, né, embora sejam em contextos diferentes, o que essa lei ela dispõe para nós? Ela regulamenta todos os benefícios daqueles que são optantes pelo RGPS, né, pelo regime RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Então, todo mundo que possui um vínculo empregatício com alguma empresa, eles estão vinculados ao RGPS. Eles são segurados pelo INSS. Por isso que essa lei, nós vamos falar dela, né, por vários contextos. E nesse momento agora, ao estudar essa OC, que a gente vai falar de acidentes, estatísticas, né, já entra aí logo de início essa questão da definição legal de acidente. Então, isso aqui que o senhor Cláudio mandou para nós, ó, é o artigo 19, que recentemente foi atualizado em 2015, que foi inserido as questões aí de empregados domésticos, né? Então, acidente de trabalho é isso aqui, ó, é um acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Também empregador doméstico. Tá? Então, se vocês... Eu gosto muito assim, ó, eu gosto muito de pegar a redação anterior. A redação anterior tinha isso aqui, ó, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó, se vocês me permitem, ó. Tá? Sabe por quê? Porque eu entendo assim, se o empregado doméstico, por ser registrado, manter um vínculo e ser optante aí, né, pelo regime do INSS, o empregado doméstico era um empregado como qualquer outro. Né? Então, eu gosto muito de gravar do jeito que está aqui, sem essa redação dada em 2015, vou até apagar ela aqui, se o senhor Cláudio me permite. Eu entendo desse jeito, gravei desse jeito e isso não sai da minha cabeça. Então, o que é um acidente de trabalho? É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Beleza? Depois, no artigo 22, nós vamos ver quais situações que se equiparam a acidente. Né? Desde que esteja em exercício do trabalho a serviço da empresa. É um curso financiado pela empresa, é na hora de cumprir uma decisão aí de um chefe, é na hora de participar de um evento que a empresa mandou, né? É de repente um assalto que acontece na empresa, enfim, tudo que diz respeito ao fato de eu estar trabalhando em serviço à empresa, né? Caso aconteça alguma coisa, é um acidente, tá? Desde que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, tá? Tem que ter um corte, tem que ter uma fratura, tem que ter uma escoriação, tem que ter uma amputação, tem que ter algo que seja de ordem física, lesão corporal, ou perturbação funcional. O que é perturbação funcional? É algo que deixa de funcionar. Né? A audição, ficou surdo, beleza? A gente só vai ver depois no artigo 20, que depois no artigo 20 lá é falado a respeito de doença do trabalho, né, e doença profissional. Mas nesse momento agora, né, até porque também, né, gente, só para vocês contextualizarem, né, se é doença ou se é trajeto, tudo é acidente de trabalho, né? Depois nós só temos que fazer essas diferenciações, inclusive, para que na hora de abrir a CAT, eu saiba colocar lá, tem um campo, que nós vamos estar vendo a CAT, né? Tem um campo lá, que está lá,
Qual que é o tipo do acidente? Tipo 1 é típico. Tipo 2 é trajeto. E tipo 3 é doença. Aí, se é doença profissional ou se é doença do trabalho, não importa nesse momento agora. Na CAT não tem distinção. Ah, surdez, a pessoa ficou surda, beleza. Se eu fiz as investigações e concluí que é uma perda ocupacional, lá é o tipo 3 que eu vou informar. Mas a gente vai ver CAT ainda, fica tranquilo. É o primeiro contato que a gente tem. Então, além de ser algo, né, que aconteça aí, em exercício do trabalho, prestando serviço para a empresa, tem que ter lesão corporal ou perturbação funcional. E ainda, é complemento, né? Que cause a morte ou a perda e ainda redução, de forma permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Tá? Pode ser uma interrupção temporária, ou pode ser algo que seja irreversível, que seja permanente. Tá? Então, o seu Cláudio até trouxe aqui alguns contextos, né, que nós vamos utilizar muito em algumas outras situações um pouquinho mais para frente. Tá? Se a gente pegar em cima desse contexto do que o seu Cláudio trouxe, se a gente gravar o que está aqui e, ao mesmo tempo, comparar o que está na NBR, deixa eu só pegar aqui. Senac. Vamos, filho. Não quer trabalhar hoje não, hein? Aqui, isso. Turma 29, o C5. Aqui, ó. Só pegar aqui, né? A definição. Essa aqui, pessoal, que eu estou mostrando, é a NBR que eu mandei para vocês, tá? Ela já é um pouquinho antiga, ela é de 2021, tá? Mas tudo que diz respeito à classificação de acidente, investigação de acidente, codificação de acidentes e suas causas, tudo está nessa NBR. É aquilo que eu falei ontem. Né? Inclusive, o E-Social, da forma como parametrizado, ele pegou as informações dessa NBR. Embora ela seja antiga, é o único documento que tem que fala sobre esses termos todos que nós vamos estar vendo. Descendo um pouquinho aqui na NBR, ó, eu já passei para vocês essa NBR, a norma, a NBR 14280, ela traz um contexto um pouquinho diferente. E é aí que eu não vou me respaldar legalmente, e sim preventivamente. Porque o que eu falei para vocês ontem? Ontem eu falei para vocês que existem dois conceitos, né, de acidente. Existe a definição legal, existe a definição prevencionista. A definição legal, cadê? É essa que nós vimos aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Por que definição legal? Porque é o que diz a lei, ok? E aí, na NBR, vamos entender que aqui seja uma definição prevencionista. Embora esteja pautada em uma norma, aqui não é o respaldo que eu vou utilizar para dizer, acidente de trabalho legalmente é o que está aqui. Não, não é. Por isso que eu não devo utilizar essa norma. Porque é o seguinte, esse contexto que está aqui, a gente se aplica dentro da definição de acidente prevencionista. O prevencionista ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo. Ou seja, o que é um acidente? É uma ocorrência imprevista e indesejada. Pode ser instantâneo ou não, né, relacionado com o trabalho que resulte em lesão. Tá? Por exemplo, se nós retirarmos só essa questão de exercício do trabalho, qualquer coisa que aconteça em qualquer momento na nossa vida, em qualquer lugar, tudo é um acidente. Né? É aí que mora a definição prevencionista. Então, tudo que aconteça de forma inesperada, né, sem ser programada, que cause aí uma interrupção em alguma atividade, ou que nos dê alguma perda de tempo, algum outro prejuízo, tudo é um acidente. Furou o pneu do carro, é um acidente. Na verdade, quebrei um copo em casa, é um acidente. Né? Aí, essa é a definição prevencionista. Por isso que eu digo, eu costumo brincar assim, ó, você está numa entrevista de emprego, aí o diretor ou o gerente, o cara quer tirar uma casquinha com você e faz assim, ó, você sabe qual que é a definição de acidente? Eu sempre costumo pensar assim, ó, pensa fora da caixinha. De repente ele vai esperar com que você fale a definição legal, certo? Só que antes de você falar a definição legal, você pode simplesmente pegá-lo de calça curta. Ué, mas como assim pegá-lo de calça curta? Ué, quando a pessoa te perguntar, você sabe qual que é a definição de acidente? Você olha para a pessoa, né, e faz a seguinte conotação. Mas você gostaria de ouvir a definição legal ou prevencionista? Para quem não sabe, vai dar um passo para trás, vai olhar para tua cara com aqueles olhos arregalados e falar assim, mas por quê?
Tem diferença? Tem. Ó, escuta, existe lá o artigo 19 da lei, não sei das quantas, que diz que acidente de trabalho é assim, 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 né? Só que no contexto prevencionista, num contexto mais amplo, o acidente é todo acontecimento inesperado, que não sei o que. Então, olha que interessante. É a partir daí que a gente já tem que saber distinguir uma coisa com a outra. Tá? Então, só fazendo uma recapitulada daquilo que nós ficamos de dar uma pesquisada ontem. Tá? Eu trouxe aqui só uma sequência de aula para a gente comentar um pouquinho. Nós falamos, né, a respeito da definição legal, e falamos também a questão da NBR 14280, e aí, ó, eu já ia pedir para que vocês, quando tiver um tempinho, dá uma lida na NBR 14280, nessa norma que eu mandei para vocês. Por quê? Nesses dois itens aqui, ó, no 29141, cadê? Ó, 29141, aqui, ó. Aqui já traz algumas definições de doenças, tá? Entretanto, porém, todavia, né, essa definição de que está aqui, do que está aqui, é a mesma definição que nós vamos ver depois no artigo 20 da Lei 8.213. Tá? E lá tem uma distinção daquilo que seria uma doença do trabalho e uma doença profissional. Se a gente, pessoal, ó, não vamos confundir terminologia, não, tá? Deixa eu ver se... Teve mais alguém que entrou aqui ou não? A Jaine está aí, ô Jaine, tudo bem? A Jaine, a Maraísa. Eu entrei Maraísa aqui, você também estava entrou? disparado e eu vou cortar. Mas faz sim, Isso. Vanessa Eu também. Estou aqui. Deixa eu tentar... Beleza. Deixa eu tentar chamar o Fernandinho aqui. Vai que ele consegue entrar aí. Beleza. Tranquilo. Então vamos só continuar a linha de raciocínio. Né? Peraí que eu já... Opa, vai lá. Continua aí. Não, perfeito. Tranquilo. De acordo com o que nós ouvimos falar já na UC2, na UC4, né, em alguns momentos lá, na verdade, em vários momentos, né, o André falou de doença ocupacional. Né? Doença ocupacional é uma terminologia que abrange os dois tipos de doença, tá? É que nesse momento agora, o que vai acontecer? É importante que a gente saiba, inclusive, o respaldo legal, aonde que está a lei que fala sobre isso, né? E é importante que a gente saiba que tem distinção, tá? Tem distinção do que é uma doença, aquilo que eu estou mostrando aqui, ó. Tem uma distinção do que é uma doença do trabalho, e tem, né, uma outra distinção que é diferente, né? É doença profissional. Que depois, na hora que a gente for ler lá o artigo 20 da lei, né, isso vai ser lá para a semana que vem, porque essa semana nós vamos focar em cima da planilha. Tá? Depois nós vamos focar em cima, além de conhecer a planilha, vamos seguir uma outra linha de raciocínio também para a gente poder trabalhar com dados estatísticos. Tá? Então, além disso, eu até coloquei na sequência aqui, ó, para que vocês, quando tiver um tempinho, vocês possam estar dando uma lida na NBR, como você já tem ela. Tá? E tudo aquilo que eu marquei aqui para nós se falarmos, já vai ser aquilo que está na planilha. Por isso que eu vou mostrar, vou até fechar aqui, vou mostrar a planilha para vocês. Tá? Então, é aquilo que eu mandei. Aquilo que eu mandei para vocês é o que eu vou falar aqui. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver se o seu Cláudio chegou aqui. O Cláudio foi tomar um cafezinho. Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Nesse arquivo que eu mandei para vocês, preste atenção, tá? Nesse arquivo que eu mandei para vocês, existem todos os dados, aqui tem todos os dados, que vai ser necessário para que eu leia, interprete e alimente aquela outra planilha. Essa planilha que eu mandei, eu não vou alimentar nada nela. Eu só vou ler e retirar os dados dela. Eu vou tirar os dados dessa planilha para alimentar a outra. Então, por isso que eu vou abrir a outra nesse momento. Ó. Tá? Qual que é o raciocínio, pessoal? É simples, o raciocínio é simples. Essa planilha que eu estou mostrando aqui agora para vocês, que é uma planilha que vocês devem ter na empresa, tá? Se a planilha que vocês vão ter vai ser assim, se vai ser diferente e tudo mais, não me importa. Aí vocês criem, né, ou formatem de acordo com aquilo que vocês acharem que seja interessante. Tá? Eu só vou passar um modelo para que vocês saibam trabalhar com os conceitos, tá, das informações. É isso que me importa. Uma vez você detendo, uma vez você conhecendo o conceito, independente da aplicabilidade, vocês nunca vão errar. Tá? O que acontece? De posse daquelas informações,
eu vou vir aqui e vou alimentar essa planilha. Se você estiver atuando, na verdade, quando vocês estiverem atuando, o que vai acontecer? Conforme vocês forem tendo acidentes, né, é importante que vocês tenham os registros desses acidentes. Na verdade, né, assim, ó, de cabeça, só de cabeça, listando alguns documentos ou também alguns arquivos que nós vamos ter toda vez que acontece um acidente. Imagina assim, ó, alguém cortou o dedinho, né? Alguém fraturou um braço, né? Alguém se queimou. Ao longo de um ano todo eu tive 10, 15 acidentes. Um exemplo, né? Sempre quando acontece um acidente, o que vai acontecer? Desse acidente surge uma CAT, desse acidente surge uma investigação, desse acidente, né, isso vai ser registrado na ata da CIPA, desse acidente eu vou gerenciar através dessa planilha, né? Então, através do... Peraí, só pessoal, só um minutinho, peraí. Tá? Então, os meninos, só para continuar a linha de raciocínio, tá? Toda vez que nós tivermos algum acidente, né, então, assim, de cabeça, né? Eu só listei alguns desses arquivos, alguns desses documentos, tal, que vai estar associado ao acidente. E aí, a cada vez que a gente tem um acidente, eu tenho que ir controlando os dados desse acidente, eu tenho que ir mantendo os registros atualizados, porque eu vou utilizar isso por várias conotações, dentre várias abordagens, de diversas formas, eu vou utilizar esses dados. Dentre os quais, aquele quadro 3 da NR4 que nós vimos ontem, aquele quadro é um resumo de todos os acidentes, de todas as informações do ano inteiro. Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Aqui estão todos os dados de acidentes que aconteceram em 2019. Tá? Lógico, né, pessoal? Tudo isso aqui é fictício. Tá? Então, em 2019, ó, dados de acidente, vou até colocar aqui, ó, 2019. Ué, isso. Então, eu tive quantos? 1, 2, 3, 20, 30, 32. Nós tivemos 32 acidentes em 2019. Vamos imaginar que seja uma grande empresa, né? Dá para entender que é uma usina de açúcar e álcool. Por quê? Aqui tem setor destilaria, tem setor fábrica de açúcar, então, lógico, né? Só pela dedução dá para saber, já que são dados fictícios de uma usina. Tá? O que vai acontecer? É como se, por exemplo, assim, ó, em 2019, logo no dia 1º de janeiro, às 4 horas da manhã, né, o cara que é da caldeira, o senhor Adalberto Fernandes, ao caminhar pelo setor da caldeira, torceu o tornozelo esquerdo e ficou afastado por 7 dias. Beleza? É como se em janeiro tivesse acontecido isso. Assim que aconteceu, no mesmo dia, no dia seguinte, você pega esses dados, né, essas informações, e já vem nessa planilha que alimenta. Então, o trabalho que nós vamos fazer nesse momento é isso. É ler esses 32 acidentes, ler e interpretar, de posse dessas informações, alimentar essa planilha. Por quê? Deixa eu explicar de novo. Essa planilha aqui que eu estou mostrando, que é a planilha em branca, que está zeradinha, é a planilha que vocês precisarão ter para cada vez que acontece um acidente, vocês vêm aqui e colocam a data, se houve afastamento, qual que é o tipo, não sei o que, beleza. Aí passou 2 semanas, aconteceu outro acidente, beleza, você vai lá, lança de novo a data, não sei o que. Passou um mês que vem, aconteceu mais um, você vem lá e coloca, tá? Como a gente não está atuando, a gente não tem essas informações, eu descrevi todos os casos que é necessário, como se tivesse acontecido mesmo, para que a gente alimentasse essa outra planilha. Tá? Só que, o que vocês precisam entender desde já? Vamos lá, eu vou fazer uma alimentação. Eu vou fazer uma alimentação para que vocês vejam como é, e a partir daí vocês vão interpretar, entender o que vocês estão fazendo, e depois a gente vê o resultado final de como ficou isso. Tá? Então, primeiro caso aqui, ó, deixa eu marcar de amarelinho. No dia 1º de janeiro de 2019, opa, então, dado do acidente, aqui onde que eu estou, deixa eu aumentar aqui, ó, pronto. 1º de janeiro de 2019. Certo? Afastamento, sim ou não? Deixa eu ver. Ele ficou afastado por 7 dias. Então, se vocês quiserem padronizar, eu gosto de padronizar meus arquivos. Eu coloco tudo em letra maiúscula. Sim.
Que tipo de acidente que é? É típico. Não é trajeto e não é doença, então eu coloco típico. Data de retorno. Opa, data de retorno. Aqui já entra aquele conceito que nós falamos ontem e que está na NBR 14280. Olha que interessante. Qual que é a data de retorno? Vamos interpretar. Por isso que eu digo, é leitura e interpretação. Se o cara se acidentou no dia 1º e ele ficou 7 dias afastado, sabendo que o dia do acidente não entra como afastamento, então ele se afastou a partir do dia 2, correto? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que dia que ele retornou? Dia 9 de janeiro. Eu vou marcar lá, dia 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2019. Tá? Esses conceitos eu não posso esquecer, pessoal. Sabe por quê? Na sequência, tem vários acidentes aqui daquilo que eu trouxe, tem vários acidentes. Que a pessoa ficou 60 dias afastado, 30 dias afastado, 6 meses afastado, tá? Mas eu vou continuar fazendo essa interpretação. Então, esse acidente foi no dia 1º de janeiro, o afastamento foi típico, data de retorno, dia 9 de janeiro. Dias perdidos. Opa, beleza. Aqui já entra, ó, essas definições de acidente aqui, ó. Dias perdidos, dias transportados, dias debitados e dias restritos. O que acontece? Dias perdidos foram aqueles dias que efetivamente ele se afastou do trabalho. Nesse caso, eu já falei aqui, ó, 7 dias. 7 dias. Então, dias perdidos? 7 dias. Teve dia transportado? Não. Teve dia debitados? Não. Teve dias restritos? Não. Aí você não fala assim, ué, mas o que é esses dias aí? Vamos lá. Aí que fica mais gostosa ainda a nossa conversa. Preste atenção. Vamos lá. Sempre quando vocês têm... Primeiro eu vou explicar os dias transportados, tá? Vamos lá. Sempre quando vocês tiverem algum acidente, que a pessoa continue afastada para o mês seguinte, todos esses dias dos meses seguintes, sem ser o mês do acidente, ok? Entra como dia transportado. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu não vou nem ler a planilha, mas eu vou dar um exemplo. Janeiro tem 31 dias, correto? Vamos imaginar, a pessoa se acidentou no dia 29 de janeiro e ela ficou 5 dias afastada. Tá? Aí, olha que interessante, nós temos, bom, se ela se acidentou dia 29, dia 30 e 31, eu coloco dias perdidos para janeiro, 2 dias. Aí, para fevereiro, eu tenho que vir aqui, quer ver? Em cima desse exercício, em cima desse exemplo fictício, eu vou alimentar aqui, dia 29 de janeiro de 2019. Tá? Teve afastamento, foi típico. Tá? Então, a pessoa, vamos lá, ela se acidentou dia 29. Como aqui em janeiro, eu até posso saber, de repente a pessoa apresentou um atestado. Então, eu já sei quando ela vai retornar. Então, mesmo ela retornando para fevereiro, eu posso vir aqui em janeiro e colocar o dia de retorno. Então, se ela ficou 5 dias afastada, né, para janeiro ela perdeu dia 29 e 30. Né? Então, 29 e 30. Primeiro... Não, 30 e 31. 29 não conta. É verdade, 30 e 31, perdão. Bem lembrado, seu Cláudio. Então, se eu sei que ela ficou 5 dias afastada, né, eu até vou colocar aqui, ó, dias perdidos, 2 dias. Dia de retorno, 1, 2, 3, 4. Então, dia 4 de fevereiro seria o retorno previsto. Beleza? É dia 3. Vamos lá. Ah, não, dia 4. Então, mas ela... Não, assim, isso. Tá O que acontece? Eu vou continuar alimentando todo o restante aqui, ó. Todos os restantes aqui da planilha, eu vou continuar alimentando nessa linha. Perfeito. Só que eu não vou conseguir, eu não vou colocar dias transportado, eu nunca coloco dias transportado dentro do mesmo mês do acidente. O que eu tenho que fazer? Se eu sei que já teve dia transportado para fevereiro, na primeira linha de fevereiro já vem aqui, ó. Então é um acidente que aconteceu dia 29 de janeiro. Peraí. Não. Isso. 29 de janeiro. Teve afastamento. Afastamento. Foi típico.
Data de retorno 4/2. Não coloco dias perdidos, porque é nesse momento que o pessoal erra também. O que acontece? Dias perdidos são aqueles dias afastados dentro do mês do acidente. Então, se esse acidente aconteceu aqui, ó, se esse acidente aconteceu em janeiro, né, a pessoa teve somente 3 dias transportados. Se a gente somar 3 transportados com 2 perdidos, vai dar os 5 dias de afastamento dela, normal. Tá? Sim, e aí, mas ela vai perder os 3 dias de fevereiro, aí. Só que o conceito é assim, seu Cláudio. Dias perdidos e transportados, tudo é dia perdido, concordo. Só que na hora de ter um mês subsequente ao acidente, a gente só diferencia o que é perdido e o que é transportado. Porque, assim, você vai ter acidente cujo retorno você não tem ideia de quando vai acontecer. Isso. Vamos dar um exemplo disso aí? Vamos imaginar que o cara, nesse acidente do dia 29, tenha sofrido uma amputação. Porra, não beleza? dá para deixar mais barato, não? Não, vamos deixar caro. Aí, seu Cláudio, eu vou fazer... Não, vamos dar relaxo. Já que é para dar relaxo, vamos dar relaxo. Eu vou pegar o exemplo que o senhor Cláudio falou. Vamos imaginar que esse acidente do dia 29 tenha acontecido isso. Para janeiro, ele perdeu 2 dias. Beleza. Aí eu sabendo que o cara vai continuar afastado, eu já venho na primeira linha de fevereiro e já alimento. Não tem data de retorno, eu deixo apagado, que não coloco nada. Beleza. Rapaz, acabou o mês de fevereiro, ele não voltou. Beleza. Quantos dias teve fevereiro? Vamos imaginar que seja 28, não é bissexto. Quantos dias transportado? O mês inteiro, 28 dias. Nossa, mas acabou fevereiro. Ó, vocês estão vendo que eu coloquei junho aqui, hein? Vocês têm que alterar aqui, tá? Vamos imaginar que aqui seja março. Nossa, acabou o mês de fevereiro, ele não voltou. Beleza. Eu venho aqui em março, na primeira linha, e coloco. Porque o acidente continuou sendo... Eu não gosto de... que pede a formatação. Olha lá, 29 de janeiro. Afastamento. Típico. Beleza. Nossa, mas o caso piorou, o cara não voltou e tudo mais. Eu fechei o mês de março, ele não retornou. Quantos dias tem março? 31, não é? Isso. Eu venho aqui em transportado, 31. Não voltou para abril. Abril tem 30. Coloco 30. Olha que interessante. A gente vai se deparar com uma situação. Olha que interessante, hein? A gente vai se deparar com uma situação no qual a NBR traz para nós. Tá? O que a NBR traz para nós? A NBR, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas qual é a finalidade? Alguém tá com o rádio ligado aí, gente. Ô, Fernando, é você que tá com o rádio ligado, Fernando? Tá tendo barulho aí? Não, senhor. Liquidificador, batedeira, alguma coisa. Eu estou de boa. Vanessa, o que tá ligado aí na sua casa? Tem alguém fazendo bolo aí. Não, eu tô assim, meu microfone tá desligado, eu tô sozinha aqui na sala. Tô sozinha na casa toda. Então é o fantasma que tá fazendo barulho. Então deve ser o fantasminha camarada. Mas beleza, vamos lá. Seu Cláudio, o que acontece? Na hora da gente elaborar as nossas taxas de frequência e taxas de gravidade, que são assim, ó, para fins de segurança do trabalho, né? Para fins de segurança do trabalho, o que acontece? 2 principais indicadores que nós devemos saber trabalhar com eles é a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Tá? Tanto é que essas taxas, elas estão aqui na NBR. Ó. Taxa de frequência, ó. Tá? Além de nós conhecermos e termos que saber trabalhar com taxa de frequência, que é um número, é um indicador, nós vamos aprender a calcular isso, tá? Nós temos que saber trabalhar também com taxa de gravidade. Tá? Uma coisa é frequência, outra coisa é gravidade. Mas nós vamos ver isso aqui na íntegra. Fica tranquilo. O que acontece? A própria NBR,
a própria NBR, ela me dá a possibilidade para que eu faça taxa de frequência somente em dias. O Everton, não, o Fernandinho, seu microfone está ligado, você está tagarelando aí. Ele fica falando, ainda bem que ele não xinga a mulher dele, senão ainda bem. Eu ouvi tudo aí, ó. Ainda bem. Ó, seu Cláudio, a NBR, ela dá essa autonomia para mim, nas minhas estatísticas mensais. Por quê? Vou pegar lá o item 4.12 da NR4, onde fala atribuições do SESMIT. Nós vimos isso. Então, uma das, quer ver? Vou fazer questão de mostrar. Cadê? Documentos, legislações, NRs, NR4. Então, vou pegar aqui, ó. Lá, atribuições do SESMIT, tá? O que compete ao SESMIT, dentre várias coisas que nós vamos fazer, tem um item aqui também, aplicar, determinar, colaborar, responsabilizar, não sei o que, tal. Aqui, ó. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou no estabelecimento, com ou sem vítima, né? De acordo com os casos de doença, descrevendo a história, as características e tudo mais, né? Além de nós registrarmos, compete a nós, SESMIT, registrar mensalmente os dados atualizados de acidente, doença e tudo mais, né? Preenchendo no mínimo, os quesitos descritos, né, dos quadros 3, 4, 5 e 6. Mantendo o empregador, né, devendo o empregador, manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Aqui, ó, eu achei aquilo que eu falei para vocês, ó. Até 2014, esses quadros, quantas e quantas vezes eu fiz isso? Tanto na usina, era eu que fazia, quanto aqui em Bedouro, era eu que fazia, né? O que a gente fazia? A gente pegava essa planilha, esses dados, e ia no Ministério do Trabalho protocolar. Né? E olha que interessante, eu lembrei de um caso. Né? Olha que interessante, eu lembrei de um caso. Quando foi em 2015 que nós fomos no Ministério do Trabalho, eu fui. Quando eu fui no Ministério do Trabalho, né, a pessoa do Ministério do Trabalho não queria receber o protocolo, ele não queria pegar, porque ele falou que tinha mudado, né? E eu não sabia que tinha mudado. O que eu falei? Falei, moço, eu não sei se mudou ou não, tal, mas se você não quiser receber, tudo bem, está no teu direito. Só protocolo aqui para mim. Aí a pessoa protocolou. Como uma pessoa que fica, sabe quando você fica, sabe quando a gente tem o nosso, isso é normal, infelizmente a gente não pode sim, mas a gente não pode ser assim, mas de vez em quando acontece. Sabe quando você se acha, né, na razão e o teu ego fica meio ferido, mas como ele falou que atualizou, eu não estou sabendo. Ninguém falou para mim, ué? O que aconteceu? Falei, não é possível, rapaz. A hora que eu fui pesquisar, e não é que tinha mudado mesmo. Falei, putz, eu não vi isso. Mas só para que vocês saibam, né, que aquilo que eu disse ontem, eu sendo o único técnico, eu sendo membro integrante do SESMIT, eu tenho que fazer o que está aqui. Né? Então, manter esses dados atualizados compete à minha gestão. Eu tenho que fazer isso, uma atribuição do técnico, está lá. Né? Então, o que acontece? Nesse exemplo que o seu Cláudio deu para nós aqui, vamos imaginar que a pessoa, a gente nem sabe quando ela vai retornar. Beleza. Vários casos pode acontecer isso. Né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu tenho que seguir a NBR, seguir a lei, ao mesmo tempo que eu tenho que registrar de acordo com os atos normativos, eu vou seguir na íntegra, né? O que fala as normas, tudo certinho. Só que... Pode falar, seu Cláudio. Então, esses 4 quadros que nós temos aqui, de perdidos, transferidos, debitados e restritos, são todos perdidos, grosseiramente. Não, seu Cláudio, sabe por que não? Perdidos são só esses dois, ó. Eu vou explicar, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Perdidos são só esses dois. O dia perdido é esse contexto, lógico, né? A gente vai ter que se falar. Eu entendo que por várias vezes a gente vai precisar falar, a gente vai errar e tudo mais, mas claro. A aula é para errar. É para isso mesmo. Mas o contexto dos dias perdidos, nesse momento, é isso. O que é dia perdido? São aqueles dias afastados do acidente dentro do mês.
O que é dia transportado? São aqueles dias afastados, né, para os meses subsequentes ao mês do acidente. Tá, O que então, é dia... no fechamento do mês de fevereiro, nesse caso aqui, eu vou considerar 28 dias perdidos desse cidadão. Certo. É isso? Se o senhor tiver que diferenciar taxa de frequência em cima de dias perdidos, em fevereiro só vai estar zerado. Por isso que é importante eu saber lidar, não com as brechas, a palavra não seria brecha, mas com as aberturas da norma que a norma me garante. Eu vou ter 28 dias transportados, eu vou fechar fevereiro, já fechei janeiro, eu vou fechar fevereiro. Se eu fechar fevereiro com 28 dias transportados desse cidadão, serão 28 dias perdidos. Depende, seu Cláudio. Sabe por quê? Vamos lá. Depende. Se o senhor tiver a distinção de fazer frequência com dias perdidos ou frequência com dias transportados, o que vai acontecer? Em fevereiro, a tua frequência com dias perdidos é zerado, porque você não teve nenhum acidente em fevereiro. Você carrega para fevereiro os dias de um acidente de janeiro. Transportados, tá. Entendeu? Entendi. Já o conceito dos dias debitados, aqui é diferente. Vamos lá. O que é dias debitados? Sempre quando eu ter algum acidente que tenha uma gravidade considerada, ok? O que a NBR ela traz para mim? Olha lá, ó. Dias debitados. Dias que se debitam, ou seja, desconta, são dias que eu vou acrescentar no cálculo, né? Por incapacidade permanente ou morte. Ou seja, os dias debitados são utilizados sempre quando eu tenho cegueira de um dos olhos ou dos dois, perda de movimento de forma permanente, amputação de uma parte do corpo, né? Olha que interessante. Deixa eu ver só onde que tá, não lembro agora. Mas existe uma aqui, já passei por ela. Isso. Vamos lá. Aqui, ó. O quadro 1, ó, presta atenção. O quadro 1 da NBR 14280, ela traz os dias que devem ser debitados. Vamos imaginar. Esse cara que nós estamos dando um exemplo do dia 29. Nós falamos que ele perdeu uma perna. Vamos imaginar, vamos dar relaxo. Você arrancou a perna dele. Ninguém queria arrancar, não. Você que veio arrancar a perninha dele. Então, ó, o que o quadro 1 ele diz para mim? Dias a debitar. Ó, o cara não faleceu, incapacidade total permanente, tá? Vamos entender que não seria incapacidade total permanente, mas perda de membro. É perda de membro superior? Na verdade, é inferior, né? Então, vamos descer, membro inferior. É acima do joelho? É acima do joelho. Opa, 4.500 dias. O que eu faço? Eu venho aqui na minha planilha. Como eu já sei o que aconteceu, dias debitados, 4.500 dias. É isso aqui. Dias debitados é isso. Eu tive uma morte. Pode ser morte. 6.000 dias. Eu tive lá a perda de uma parte do dedo. Opa, mas que parte que foi? Foi a terceira falange distal? Sim. É o indicador? Sim. Se for o polegar, não tem que considerar. É só se atentar ao que diz o quadrinho aqui. Nesse caso hipotético nosso, vou colocar 4.500 dias. Antigamente, seu Cláudio, isso não é dias, isso é horas. Essa colocação aí é de horas, não é de dias. Aonde, seu Cláudio? Essa da NE, da ABNT. Não é dias, seu Cláudio. Aqui, ó. É dias? Ó, aqui, ó. Dias. Tá vendo? Dias a debitar. E aí, lá no início da norma, a norma fala o que é isso, ó. Deixa eu aumentar aqui.
Aqui, ó. Ela explica o que é. Ó. O que é dia debitado? São dias que se debitam por incapacidade permanente ou morte. Né? Além da incapacidade, é só a gente verificar naquele quadro, né, pela característica do meu acidente, se é uma perda de um dedo, se é uma falange, se é o braço, se é para baixo do cotovelo ou para cima, se é uma perna para baixo do joelho para cima. Né? Por que eu tenho que saber disso? Para poder enquadrar direitinho. E aqui nos dias debitados, eu fazia a conotação, né, colocar aqui os dias certinho de acordo com a NBR. No cálculo da taxa de frequência, dias debitados, eles não entram. Só que, no cálculo da taxa de gravidade, esses dias entram e esses dias vai fazer com que a tua taxa seja consideradíssima, elevadíssima. Né? Porque imagina assim, você pode ter tido um acidente só, mas o cara faleceu. Sim. A tua taxa de frequência pode ser baixa, um acidente só. Então, o que é frequência? A frequência é a quantidade de acidente. Um acidente, 2 acidentes, 3 acidentes. Dá para entender, até pelo próprio nome dá para entender. Né? Frequência é a quantidade de acidentes. Só que quando a gente fala taxa de gravidade, aí já é a gravidade desse acidente. Ó, peraí, foi um acidente só, mas o cara amputou a perna, amputou o braço, o cara faleceu. Então, a gravidade nossa vai ser elevadíssima. Né? E aí, por fim, tem esses outros dias aqui, ó, que são os dias restritos. Esses dias restritos já vamos entender assim, uma possibilidade, certo? E aí, antes que vocês me perguntem, o André ele vai falar um pouquinho a respeito disso, processo de reabilitação, tá? Não só a reabilitação de uma pessoa que tenha se envolvido num acidente grave, que tenha sequelas e tudo mais, né? Mas, havendo a possibilidade de nós trabalharmos com esse funcionário de forma restrita, é aquilo que nós falamos ontem, isso vai garantir, inclusive, com que essa pessoa não se afaste, certo? E ainda a gente tem um acidente sem afastamento, até a CAT, que vai ser aberta, ela vai ser aberta como sendo sem afastamento. Eu vou dar outro exemplo. Vou apagar aqui, vou apagar o que eu fiz. Isso. Vamos imaginar, teve um cara que se acidentou no dia 10 de janeiro de 2019, certo? Aí, esse cara, ele machucou o braço. Vamos dar um exemplo do mecânico que nós falamos ontem. Vamos imaginar que o mecânico, ele se machucou o braço aí, tá? O que acontece? Ainda ele tá sentindo o braço, tá doendo e tudo mais. O médico que atendeu ele, né, junto com a área de segurança. Oi. Desculpa te cortar, eu vou ter que sair da aula. Assim que acabar, você vai colocar disponível já? Vou sim. É que eu vou precisar, porque eu vou tentar fazer já. Aproveitar que tá Beleza, fresco. fica tranquilo. Então tá. Fica tranquilo. Eu só oriento Jair, né, além daquilo que você conseguiu ouvir, que você estava aí, depois assiste o finalzinho da aula que vai estar gravada para você ver como que faz, tá? Tá bom. Beleza. Então vamos continuar nessa linha de raciocínio. Vamos imaginar, dia 10 de janeiro, o cara se acidentou. É um mecânico, ele foi atendido no médico e tal, mas o médico do trabalho, vamos imaginar que seja o médico do trabalho da própria empresa, a empresa tem um ambulatório e tudo mais, né? Aí, junto com o chefe da área, mais a segurança do trabalho, mais o RH, né, havendo também o consentimento do mecânico, o chefe da área falou assim, não, mas você pode ficar comigo lá na sala, atendendo telefonema, fazendo requisição no computador e tudo mais, né? Perfeito, tranquilo. Aí o médico vai falar assim, é bom que ele fique uns 3 dias sem movimentar o braço. Beleza. O que acontece? Ele não vai se afastar, ele vai continuar trabalhando normal. Então, o afastamento vai ser não, vai continuar sendo um acidente típico, lógico, né? Retorno ao trabalho, eu vou deixar em branco, colocar não aplicável, porque não houve afastamento. Sempre quando não há afastamento, não tem retorno ao trabalho. Né? Aí, não teve dias perdidos, nem transportado, nem debitado, só que, quantos dias que o médico disse que ele tem que ficar com o braço sem movimentar? 3 dias. Aí eu venho aqui e coloco 3 dias restrito. Então, existem várias situações, viu, pessoal? Eu não vou engessar um conceito, porque assim, vamos pegar o caso do cara que amputou a perna. Pode ser que o cara retorne ao trabalho com todas as próteses, passou 1 ano, a empresa investiu, pagou, beleza. Só que quando ele volta,
ele não vai voltar, né? A função dele. A função dele. Tá. O que acontece? Ele precisa mais ainda uns 30, 60, 90 dias readaptado. Perfeito. A partir do momento que ele voltou a trabalhar, não é mais dias perdidos nem transportado, não é mais transportado, mas esses dias que ele vai ficar reaproveitado numa outra função, vai entrar como restrito. Então, dias restritos para nós pode ter várias conotações, né? Pode ser por um acidente típico, pode ser inclusive por um acidente de trajeto, né? Então não tem é um afastamento da função que ele exerce. Ele vai exercer outra função, vai ser porteiro. Isso, justamente. Aí, uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo é o seguinte: o que a NBR traz para nós? Essa NBR 14280, ela traz o seguinte: se você tiver algum caso de acidente que a pessoa se afaste por mais que 365 dias, vamos imaginar esse caso do amputamento aí, da amputação da perna, tá? Teve complicações, infeccionou, não sei o quê, vamos imaginar, né? O negócio não foi tão bem assim. A pessoa ficou quase 2 anos, 3 anos afastada. Um exemplo, né? O que a NBR traz para nós? Ela traz o seguinte: os dias transportados, que são esses aqui, eles vão ser carregados só até 365 dias. A partir daí, a gente não carrega mais. Tá? Se vocês quiserem ter um controle à parte, se vocês quiserem, lógico, né? Inclusive, tanto o RH, por que o RH? Porque as implicações quanto ao acidente ainda continua fazendo com que, legalmente, fundo de garantia seja depositado, INSS seja pago. Então, o RH vai ter toda a evolução do quadro, porque o RH vai acompanhar esse cara. Beleza? Sim. Só que, para fins estatísticos, a partir dessa data, depois de 365 dias, eu não registro mais na estatística. Não registro. Eu até excluo ele da estatística. Tá? Se você tiver um acidente de um ano para o outro, você pode ter um acidente de trabalho aí em agosto, setembro, outubro e tal. Na hora de preencher aqueles quadros da NR4, eu não posso esquecer que sempre quando eu preencho os dados lá daqueles quadros, eles são referentes a 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por isso que eu peguei, cadê aqui, ó? Esses acidentes que eu estou mostrando para vocês, que nós alimentamos aqui, que eu trouxe para vocês, por isso que eu trouxe no ano de 2019 fechadinho. Porque como o ano de 2019 já fechou, o que acontece? Né? Do dia 1º de janeiro de 2020... Deixa eu colocar vibratório aqui. Do dia 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, né, é esse ano fechadinho que eu vou alimentar aqueles quadros 3, 4, 5 e 6 da NR4. Mas eu tive um acidente em novembro e dezembro, o cara ficou 4 meses afastado, beleza? Espera aí. Do dia 1º, vamos olhar para o ano seguinte. Do dia 1º de janeiro, vamos imaginar que o cara se acidentou em novembro de 2019. Ele ficou 4 meses afastado, beleza. Então, até 31 de dezembro de 2019, no início de 2020, entra no meu quadro. Perfeito. Só que é o seguinte, lá em 2021, eu vou colocar o que em 2021? Do dia 1º de janeiro de 2020 até quando ele retornou. Sempre é retroativo. E qual que é o período que é retroativo? É o ano fechadinho. É um ano, assim, fechadinho, né? Na hora de alimentar os quadros 3, 4, 5, 6, o que nós vamos alimentar? Nós vamos alimentar só aquelas informações que foram até 31 de dezembro, meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, eu não entendi. O cidadão se machucou em novembro. Vamos pôr logo no dia 1º de novembro para não complicar muito a vida. Tá. Aí ele vai ficar 4 meses afastado, ou seja, ele vai ficar novembro e dezembro, tá? Certo. Do ano. Do ano seguinte, ele vai ficar janeiro e fevereiro. Certo. Tá? Como é que eu levo isso para o ano seguinte? Para o ano de 2021, para o outro ano. Tá, mas não, vamos falar que o cara se machucou em 2019. Vamos matar o cara. Mas ele retornou em 2020. Então, e só vai considerar em 21?
Nos quadros da NR4, sim, só lá, só nos quadros da NR4. Porque, ó, imagina, o cara se acidentou... Mas 2021? Peraí, vamos por parte, gente. 2020? O acidente foi em 2019. Peraí, vamos por parte, gente. Vamos lá. 2019. Então ele sofreu alta em 2020, vai para 2021. Tá, vamos lá, gente. Deixa eu explicar. Vamos imaginar, para ficar fácil, vamos imaginar que ele sofreu um acidente dia 29 de novembro, tá bom? Tô alimentando a planilha aqui, ó. Tá, então beleza. Então aí, ele teve... novembro é 30, né? É 30. Beleza. Em novembro, ele teve um dia perdido. Ô, Fernando, em dezembro, para esse acidente aqui, como que fica dezembro? Não entendi, Everton. Eu não entendi. Pode tocar o barco aí que eu cheguei no começo, no coisa da aula aí, eu não entendi. Eu também não sei como é que fica dezembro, não. 31 transportado. Vai para 31 transportado, que tá. É o mês inteiro. Tudo bem. E janeiro? Isso. Janeiro vai entrar numa outra planilha. Mas de 2020. Mas de 2020. De 2020. De 2020. Tá. Perfeito. De 2020. 21. Tá. Não, calma que eu vou continuar falando de 2021. Vamos imaginar que... Você quer ligar o ventilador da farofa mesmo, né? Vamos imaginar que essa planilha aqui, ó, eu estou voltando tudo. Vamos imaginar que as planilhas sejam 2021. Desculpa, 2020. O que vai acontecer? Aqui eu vou colocar no dia... A primeira informação que vai vir aqui, na primeira linha, é o acidente de novembro. Então, o cara se acidentou no dia 29... Isso. Opa, estou no lugar errado. Desculpa. Aqui, ó. 29 de novembro de 2019. Sabe o que eu costumava fazer? Toda vez que eu transportava de um mês para o outro, eu marcava de amarelo. Tá. Para ficar mais fácil para visualização. Tá. Beleza. Aí, o que acontece? Afastamento, sim. É típico. Data de retorno ainda não sei. Dias perdidos não é. Dias transportados. Vamos imaginar que ele vai voltar em fevereiro. Fechou janeiro, 31 dias transportado. Ele voltou dia 5 de fevereiro. Beleza. Vamos lá, ó, 29 de novembro. Opa. Calma. Às vezes eu desabilito aqui a função. Pronto. Típico, sim. Afastamento, sim. Típico. Data de retorno. Ele voltou dia 4 de fevereiro. Beleza, 4 de fevereiro. Um exemplo, tá? Dias perdidos, não teve. Dia transportado. Dia 1º, dia 2, dia 3. Então teve 3, certo? Certo. Teve 3 dias. O que acontece? Esses 31 com 3, 34. Esses 34 dias, eu não vou alimentar nos dados pertinentes a 2019. Eu vou alimentar nos dados pertinentes de 2020. Por quê? E aí, quando que eu vou alimentar... Quando que eu vou alimentar com os dados de 2020? Não é 2021? Quando você fechar o ano, é isso? Isso. Na verdade, o Everton, o que a gente precisa fazer é estudar essa norma. Para a gente poder ter esse entendimento. Que, por exemplo, que você vai fechar aqui, só vai entrar para informação no ano que vem. Sim. Entendeu? Então, é isso que a gente não está. Então, a gente precisa ler essa bendita norma. A gente tem que entender assim, ó. Folhas. A gente tem que entender assim, ó. É fácil. Pensa assim, ó. É fácil entender. Para fins daqueles quadros que está na NR4, para fins, certo? Eu vou alimentar ali todas as informações de acidente que eu tive do ano anterior. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Vamos imaginar que eu vou alimentar aqueles quadros no início de 2020. Em janeiro de 2020, eu vou alimentar aqueles quadros.
Que período que eu vou considerar? Eu vou considerar todos os dados de acidente que eu tive do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá, então, eu acho que a gente precisaria, né, nessa norma aqui que você mandou, tem esses formulários? Não, não tem. Não tem. Então, Não. a gente precisaria acessar tipo assim, ter os formulários todos para que a gente soubesse para onde transporta para onde. Então, mas é isso que eu falei, seu Cláudio. É o que eu falei. Transportado foram aqueles dias afastados para os meses subsequentes. Perfeitamente, tá. Muito bem. Agora, para que eu informe o Ministério do Trabalho, quer dizer, informe entre aspas, para que eu mantenha essa informação à disposição, eu vou fechar isso daqui numa outra planilha. Certo. Não é isso? Certo. Então, numa outra planilha, eu vou compilar todos os dados que aconteceram e vou encerrar vamos dizer, o ano. Certo. É lá que eu vou ter esse cidadão aqui que se machucou em 2019, que eu vou mostrar em 2021. Agora, é isso aí. Em 2020, eu vou mostrar o que aconteceu com ele em 2019. Isso. Só que assim, ó, a gente sempre tem que fazer aqueles quadros logo no início do ano. Tá. Logo em janeiro. Não, tudo bem. É isso. Por exemplo, vamos imaginar, a gente está em agosto de 2020. Né? Fechou 2020, em janeiro de 2021, eu vou pegar os dados da planilha de 2020, que eu vou alimentar todinha, e aí eu vou alimentar os dados. Aí lá em 2021, eu vou alimentar os quadros, né, com as informações do ano de 2020. Por que eu vou alimentar? Por que eu vou alimentar? Mesmo, eu sei que soou meio que estranho aí no início, mas por que eu vou alimentar lá em 2021 o acidente que aconteceu em 2019? Porque esse cara aqui de 2019, ó, ele foi transportado até 2020. Não é isso? Sim. Tudo bem, eu entendi. Entendi. Você vai fazer uma parte em 2020, que é o que aconteceu em 2019, e vai complementar em 2021, que é o que aconteceu em 2020. Tá, perfeito. É isso aí. Perfeito. O nosso, deixa eu zerar de novo aqui. O nosso trabalho vai ser justamente esse que a gente fez. Eu leio a primeira linha, aí eu coloco todas as informações. Você quer que a gente pegue esses acidentes ali da planilha, vou chamar de planilha 2, você quer que a gente coloque na planilha 1, é isso? Isso. Essa aqui que eu estou vendo aqui, o senhor está chamando de 1? Estou chamando de 1. É porque na hora que você mandou, essa daqui é a primeira. Tá. Beleza. A outra, estou falando só para entendimento, não tem nada a ver com o número da planilha que eu estou falando. Não, beleza, tranquilo. Isso, aí o senhor vai ler isso aqui que eu estou mostrando. Não, você não está mostrando nada. Não, aí, agora você está mostrando, aquela hora você não estava mostrando nada. Tá, eu pego essa planilha com esses dados, mês por mês, tudo direitinho, certo? E vou transportar para lá. E aí eu vou destrinchar qual é o descritivo, o nome da pessoa, o setor, o turno. Para a gente consensar, o que a gente pode fazer? O turno, a gente pode colocar assim, ó. Quem é administrativo, eu posso colocar ADM. Isso aqui, pessoal, é alinhamento, tá? Se vocês... não, isso não tem, você pode pôr no se a turno pessoa... Isso. Tem. Se a pessoa trabalha das 6 da manhã às 2h30, vocês podem colocar turno 1. Se é das 2h30 às 10h30, turno 2. Se é das 10h30 às 6 da manhã, turno 3. Beleza. Mas a questão do turno é o de menos. Tá? E aí coloca empresa. Qual que é a minha usina? A minha usina é a usina. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes vai acontecer de ter terceiro. Sim. Vai ter acidente lá de terceiro. Aí vocês vão ter que colocar a empresa. Nada, a gente põe na maca e manda embora, velho. Montec. Teve CAT ou não teve? Sim ou não? Sim. Parte do corpo afetada. Lá tá descritivo com a parte do corpo.
Prazo para investigar, para finalizar a investigação, sempre 7 dias depois. Aí vocês veem a data que foi o acidente, calcula 7 dias depois e coloca qual que é a data. Teve plano de ação? Sim ou não? Sim. A planilha morre aqui. Pelo menos assim, pessoal, de novo, ó. A planilha que eu estou mostrando é isso. Ah, não, mas eu vou ter mais informações. Não, aí o problema é teu. Tá, pelo menos a planilha que eu acho que é importante, que nesse momento a gente saiba trabalhar com os dados, é essa aqui. Depois nós vamos trabalhar com outras planilhas. Beleza. Beleza. Vocês acham que vocês conseguem pelo menos começar? Porque... Filho, a gente tem que errar para acertar. A gente vai fazer, Wesley, e vamos ver o que acontece. É isso aí. Eu acho que vocês devem começar para sexta-feira. Aí eu vou ver como ficou janeiro, como ficou fevereiro. Ah, Everton, não acabei. Não tem problema. Nada nos impede de usar a aula para fazer. E eu faço junto com vocês. Claro, é isso aí mesmo. Vamos fazer da maneira que a gente entendeu. E se está certo ou errado, a gente sexta-feira resolve. Sai no braço, rola na rua, faz qualquer negócio. É isso aí. O que vai acontecer? Por exemplo, amanhã é quarta. Amanhã eu vou amanhã não é aula minha, mas como quem não quer nada, como uma boa pessoa biúda que eu gosto de ser, eu vou perguntar no grupo lá, pessoal, naquele exercício nosso lá, quantos dias perdidos deu em janeiro? Aí o que vocês fazem? Vamos imaginar. Aqui deu 2, aqui deu 3, 1, que deu 7, 10, fechou assim. Na hora que eu perguntar quantos dias perdidos deu, deixa eu somar aqui, 20 dias. Beleza. Né? É lógico, né? Aí eu faço só uma perguntinha assim para finalizar a aula. Para janeiro, eu vou ter dias transportados? Nós vamos ver, né? O que vocês acham? Eu acho que dependendo do acidente, nós vamos ter dia transportado, sim. Já que aqui eu não trouxe nenhuma pegadinha, eu estou até já adiantando para vocês. Para janeiro, a gente não vai ter nenhum dia transportado. Sabe por quê? Para janeiro, só teria dia transportado se eu estivesse fazendo assim, por exemplo, no dia 1º, um exemplo, tá? 1º de dezembro de 2018, a pessoa se acidentou e ficou 35 dias afastado. O que acontece? Mudou aqui, tá vendo? Ó? O que acontece? Na planilha do ano anterior, eu teria do dia 2 ao dia 31, eu teria os dias perdidos desse acidente. Sim. Só que aí, vamos imaginar, ele vai voltar dia 6, mais ou menos. Do dia 1º de janeiro até o dia de retorno, já entraria para o ano que vem. Aí, eu teria que dias transportados, porque eu carreguei de um ano para o outro. Entendeu? Mas isso não aconteceu, eu não trouxe isso para vocês. Tá? Legal. E antes que alguém me pergunte, o que a NBR ela apresenta para nós? Para fins de cômputo, para fins de somatório de dias, independente que seja folga do cara, independente que seja sábado, domingo ou feriado, tudo soma como dias afastados, viu? Tudo soma. Ah, mas o cara trabalha no RH e o RH não trabalha sábado, domingo. Ah, mas o que aconteceu? Ah, ele bateu o carro, machucou. Quantos dias afastará? Ele ficou 20 dias. Então, bichão, você tem que somar todos os dias, inclusive sábado e domingo. A norma não faz distinção nesse momento. Tá. Ou seja, é fácil, né? É só considerar os dias corridos.